abertura cinematográfica, menos a cidade que nunca revelou tudo, Machu Picchu. Uma das estruturas mais famosas do planeta. Um símbolo do Império Inca. Um lugar visitado por milhões todos os anos. Mas e se tudo o que aprendemos sobre Machu Picchu estiver incompleto? Em 2025, novas análises arqueológicas, releituras de documentos coloniais e tecnologias modernas levantaram uma pergunta inquietante. E se Machu Picchu não fosse o que sempre nos disseram? Você vai acompanhar uma investigação profunda que muda completamente a forma como enxergamos a cidade perdida dos Incas. Machu Picchu antes de 1911, menos o silêncio das montanhas antes de ser revelada ao mundo moderno. Machu Picchu permaneceu escondida por séculos. Para os povos locais, o local nunca esteve realmente perdido. Mas para o mundo ocidental, ele simplesmente não existia. Quando o explorador Hiram Bingham chegou em 1911, acreditava ter encontrado a lendária cidade de Vilcabamba. Ele estava errado, e talvez não apenas sobre isso. O que sempre nos contaram sobre Machu Picchu, a versão oficial diz que Machu Picchu era uma residência real do imperador Pachacuti, um centro cerimonial, um retiro político e religioso. Mas essa explicação sempre teve lacunas. Por que construir uma cidade tão complexa em um local tão inacessível? Por que abandoná-la tão rapidamente? E por que não há registros claros de seu verdadeiro nome? A descoberta de 2025, menos o que mudou? Em 2025, uma nova onda de estudos trouxe respostas inesperadas, usando escaneamento, LIDAR, análise de solo por espectrometria, vezes modelagem 3D de alinhamentos astronômicos, revisão de crônicas espanholas esquecidas. Pesquisadores perceberam algo perturbador. Machu Picchu pode não ter sido apenas uma cidade. Uma cidade muito maior do que imaginávamos. Os novos escaneamentos revelaram estruturas ocultas sob a vegetação ao redor, terraços desconhecidos, canais subterrâneos, construções que não aparecem nos mapas turísticos. Isso sugere que Machu Picchu fazia parte de um complexo urbano muito maior, e não um local isolado. Machu Picchu como centro de controle sagrado. Uma nova interpretação aponta que Machu Picchu poderia ser um centro estratégico de controle espiritual e geográfico. Os Incas acreditavam que certas montanhas eram entidades vivas, chamadas Apus. Machu Picchu estaria posicionada exatamente no cruzamento simbólico entre esses Apus, funcionando como um ponto de equilíbrio entre o céu, a terra e o mundo espiritual. A arquitetura que não bate com a função tradicional. Muitos edifícios não apresentam sinais claros de moradia permanente. Há poucas evidências de cozinhas grandes, resíduos domésticos, espaços familiares comuns. Isso levanta a hipótese de que Machu Picchu era ocupada apenas por grupos selecionados, em períodos específicos. A hipótese do Centro de Iniciação Inca Pesquisadores sugere que Machu Picchu poderia ter sido um local de iniciação de elite, sacerdotes, astrônomos, nobres. Cada setor da cidade representaria uma etapa de aprendizado espiritual, político e científico. Astronomia avançada menos muito além do que pensávamos. Alinhamentos solares sempre foram conhecidos, mas novas medições mostram correspondências com solstícios, equinócios, constelações andinas específicas. Algumas estruturas parecem funcionar como instrumentos astronômicos complexos, e não apenas templos simbólicos. O mistério da água menos engenharia oculta. O sistema hidráulico de Machu Picchu é extremamente avançado. Novos estudos indicam que ele não servia apenas para abastecimento. A água era usada como elemento ritual sonoro e simbólico, criando ambientes sensoriais específicos. Por que Machu Picchu foi abandonada? A versão tradicional fala em doenças, conquista espanhola vezes colapso do império. Mas Machu Picchu não mostra sinais de destruição violenta. A nova hipótese sugere um abandono planejado, intencional e ritualístico. O nome perdido de Machu Picchu. Machu Picchu significa apenas Montanha Velha. Não era o nome da cidade. Pesquisas recentes indicam que o verdadeiro nome pode ter sido outro, possivelmente relacionado a conceitos sagrados e não geográficos. O que ainda está enterrado. Menos de 40% da área total ao redor foi completamente escavada. Isso significa que Machu Picchu ainda guarda segredos. Talvez os mais importantes. O impacto dessa descoberta na história. Se essas novas interpretações se confirmarem, livros de história terão que ser reescritos. Machu Picchu deixaria de ser apenas uma cidade perdida e passaria a ser um centro avançado de conhecimento,
espiritualidade e poder. Machu Picchu ainda não terminou de falar, por mais de 500 anos. Machu Picchu permaneceu em silêncio. Agora, lentamente, ela começa a contar sua verdadeira história. Talvez nunca saibamos tudo, mas uma coisa é certa: Machu Picchu não é o que pensávamos. E talvez nunca tenha sido